Você já parou para pensar naquilo que você hoje mais quer? Assim, você tem alguma coisa que você definiu assim, isso é a coisa que eu mais quero no mundo. Você sabe que a maioria das pessoas que eu converso são pessoas que não têm definido exatamente o que mais quer da vida. Isso é tão importante. Eu tenho um negócio aqui para falar para vocês, então eu quero que você preste atenção como é importante a gente ter um desejo definido, porque somente com desejo definido a gente começa a traçar uma rota definida. Tem aquele ditado que diz assim, né, que quando você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar tá bom. Isso, na verdade, é tão forte quando a gente tem essa ideia a respeito de tudo, porque assim, eu comecei minha vida querendo ser médico. Assim, eu lembro dos meus sonhos assim de infância, de adolescência, eu queria ser muito médico. Eu cheguei a falar para mim uma vez na vida que se eu não fosse médico, eu não seria feliz. Eu juro, eu falei nesses exatos termos. E daí eu fui me baseando no pai de um amigo meu que era médico, que o cara era o cara mais incrível que eu conhecia. Olha essa história, como ela é interessante. Eu tinha um amigo, como eu falei para vocês, que o pai dele era médico. E eu vi cada cena absurda na minha frente, assim. Por exemplo, uma vez a gente estava na casa dele, era de noite, e ele morava próximo do hospital, esse meu amigo e o pai, né? E daí chegava uma pessoa lá que tinha acontecido um acidente no hospital e o pessoal chegava, doutor João, vem aqui ajudar. Que chegou, tá assim. Eu vi ele pular o muro da casa dele assim, porque na hora H não viu onde é que estava o controle do portão e ele corria, pulava o muro, saia correndo pro hospital e chegava lá e se jogava nas macas, fazia. Eu vi isso acontecer. Então aquilo ali era o mais próximo que eu poderia ver de alguém assim ser um super-herói. Porra, aquilo ali é um super-herói. O homem fazer uma coisa daquela e no final das contas salvar vidas e fora do plantão dele, ou seja, ele não estava nem ganhando para estar ali. Então não era pelo dinheiro, não era pela atenção, não era pelo nada, porque ele ainda por cima era um homem extremamente discreto. Você não via ele andando assim pela sociedade, você não via ele participando de grandes festas e homenagens, você simplesmente não via. Eu repito, era meu, ele também se tornou um amigo meu também com o tempo, e ele era um homem dedicado ao trabalho, para casa, da casa para o trabalho. Então, de fato, o que eu estou dizendo para vocês aqui é muito certo isso. Ele não fazia pelo dinheiro, porque ele ia fora do plantão dele, ele não fazia pela fama, ele não fazia pelo reconhecimento, porque ele era um homem extremamente low profile com relação a tudo. A rotina dele era muito chegar em casa de manhã, depois de um plantão, e a mulher dele, maravilhosa, fazia, sei lá, uma sopa, uma coisa, e ele tinha, na época, olha só, ele gravava as fitas cassetes, lembra de fitas cassetes? E daí ele gravava o que tinha passado na Globo à noite, ali o Corujão, enfim, aqueles filmes, e daí ele gravava e chegava em casa depois de um plantão, colocava aquela fita do que estava o filme que foi gravado, não importava, e estava ali tomando sua sopa e dando aquela relaxada, depois até ele dormir um pouco. E como eu falei assim para vocês, e fora isso ele lia muito, ele era um ávido leitor. E muito da minha vontade, amor à leitura veio dele, porque assim, ele chegava para mim, ele lia um livro interessante, cara, eu tinha 12 anos, e ele chegava assim, ele falava assim, pega esse livro aqui é muito interessante, lê ele, o fato de um médico adulto, para assim, me tratar de a conversa de um igual para igual, nesse cara, de novo, eu era muito novo e ele me tratava de um igual para um igual. Ele lia livros e chegava assim, livros como Sidney Sheldon, Agatha Christie, considerado livros de adulto, ele chegava e me recomendava. E eu li aqueles livros e aquele livro ali me transformou muito minha vida. Porém, tem uma história especialíssima na minha vida, que eu vou levar assim até o último dia da minha vida, que é num dia que ele chegou para mim e de novo, eu estava acostumado a ler Sidney Sheldon, esse livro de fato adulto, livro de 300, 400 páginas, e ele chegou para mim e falou assim, lê esse livro, que esse livro é muito interessante. E daí eu peguei esse livro, o livro a capa parecia uma ilustração de uma criança, um livro parecendo ser infantil, e eu falei, é sobre o quê? Ele falou, é sobre um bruxo que tem isso e aquilo lá. E eu pensei assim, nossa, sobre um bruxo, eu achei tão infantil aquela história, a capa era muito infantilizada, e eu peguei e falei assim, como ele, sabe, meio que eu fiquei decepcionado, mas assim, como é que ele tá me receitando aqui, aliás, me recomendando um livro desse? E era Harry Potter. E eu li, né, porque as indicações dele, ele era, enfim, maravilhoso, e acabou que
me apaixonei assim e li o segundo, o terceiro, mas sabe qual foi o ponto? Ele tinha uma casa de praia maravilhosa numa cidade chamada Carne de Vaca. Olha esse nome, Carne de Vaca. Se você procurar, você vai ver. É uma cidade perto de Pontas de Pedras. E daí um dia, um pouco tempo depois que eu tinha lido o primeiro livro, a gente indo passar férias ele levava uma turma, ele era um homem assim maravilhoso, assim, a turma era os filhos, os amigos dos filhos, os primos dos filhos e os amigos dos primos, ele levava umas 20 pessoas para essa casa, uma casa grande, bonita, de praia, e daí eu lembro de eu estar lá, e um dia de manhã, ele tinha ido, Carne de Vaca, acho que fica 1h30 de Recife, alguma coisa assim, e ele chegou ele foi passar a noite na casa da mãe dele, que morava no Recife, e a gente morava no interior, nessa época, a gente morava no interior. Então, acontece que um dia de manhã ele chegou assim e falou assim, cadê Pex? Pex tá aí, Pex tá aí. Eu falei, oi, tô aqui. E ele falou assim, se arruma aí que a gente vai ali. De manhã, tipo, sei lá, 10 horas. E eu peguei, aí chamou o meu amigo, claro, e mais de 2 pessoas, e eu sei que a gente foi no carro sem saber o que era, e ele tava levando a gente pro shopping, porque ali ia acontecer a estreia do filme Harry Potter. E quando a gente entrou, o shopping do Recife, ele estava todo enfeitado, todo decorado da caverna, não, da floresta que tem Hogwarts, aquela floresta mista, estava tudo assim. E eu lembro de ir adentrando aqui, eu criança, entrando naquilo lá, as coisas acontecendo, e daí eu achei aquilo ali tudo tão mágico, o filme maravilhoso e a generosidade dele juntando com o profissionalismo dele, a compaixão dele, tantas coisas assim. Resultado, eu falei, cara, eu quero ser médico na minha vida, porque eu personificava o médico como aquela pessoa. Fui morar em outro estado com o tempo, e lá estava ainda muito persuadido de querer ser médico. Só que nesse outro lugar eu comecei a fazer novos amigos, e tinha uma amiga minha que a mãe era médica. E aconteceu que eu cheguei na casa dela várias vezes assim, a gente se tornou muito amigo, e eu vi a mãe dela sair muito cedo para ir trabalhar, e quando voltava tarde da noite, quando chegava, ia, sei lá, cozinhar, ia varrer a casa, coisa da casa. Eles até ganhavam bem, mas estava aí pagando carros, enfim, tinha umas coisas que eles economizavam nos cantos para poder colocar aí a grana em outro lugar. E eu comecei a me desencantar da profissão, até que eu comecei a trabalhar eu estava trabalhando muito, então, enfim, comecei a trabalhar numa empresa de alimentação fitness que eu fundei, e eu lembro que na época era uma novidade, então os médicos me chamavam muito para atender, que eles queriam ter uma vida mais fitness, e eu acabava que eu ia para o hospital, porque eles não tinham tempo de vir. Eu lembro que eu cheguei a atender uma médica meia-noite numa UTI de um hospital, porque ela queria dar um jeito de se alimentar mais saudável. Resumo da ópera. Simplesmente eu vi que a vida não era exatamente daquilo que eu tinha idealizado quando era Dr. João. E eu me desencantei completamente daquela profissão, pelo jeito, apesar de achar a medicina uma das profissões mais lindas do mundo, mas não era um dia a dia que eu gostaria de ter. Eu acho que eu gostava da ilusão que eu criei na minha cabeça de como seria o médico super-herói que era o Dr. João. Os outros eram pessoas que saíam das suas casas muito cedo, passavam de plantões a plantões. Quantas vezes eu atendi um médico numa salinha lá de descanso do hospital? Uma vez eu lembro que eu atendi um médico numa salinha, na hora do descanso dele, numa maternidade. Cara, a salinha não tinha nem reboco. A TV que tinha lá, uma TV 14 polegadas, daquelas de tubo. E olha que eu já tô falando de tempos para cá, onde a TV de plasma já estava aí para tudo que é lugar. Então eu notei. Aí teve mais um que eu atendi, um dos médicos, e ele tinha um plantão de 48 horas em um hospital, e do outro dia 24, outro 24, resumidamente. Ele tinha 4 dias na semana que ele passava de plantão direto. Eram 3 hospitais, onde ele saía de um para ir para o outro, e eram 4 dias, melhor dizendo, um plantão como que direto. Eu falei, não é isso que eu quero para mim. Eu quero para minha vida ela mais livre, liberdade geográfica, financeira. Eu quero poder assim amar o meu dia, e com certeza ali eu posso amar o resultado, talvez amar até o resultado financeiro, mas não seria um dia que seria muito difícil lidar com tanta mazela, com tanto problema. Resumo da ópera: tenha muito cuidado com o que você quer, porque
nem sempre o que a gente quer é de fato aquilo que vai nos fazer feliz. Às vezes a gente não quer aquilo, às vezes a gente só tem a ilusão de como aquilo é de um jeito e por isso a gente quer aquilo. Feito, tem uma música de Marília Mendonça que acho que fala um pouco disso, né? Ela diz assim: eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. E às vezes a gente se apaixona por uma coisa da vida, pelo que a gente inventou dela, e não propriamente pelo que ela é. Eu quero dizer que nós estamos aí no PEC Sem Filtro, no nosso desafio de postar um vídeo todos os dias, com pensamentos, insights, métodos, vídeo de motivação. Então vou pedir para você se inscrever nesse canal e deixar aqui sua curtida, para o YouTube entender que esse vídeo tem relevância para alguém. Comenta aqui o que você já pensou em ser fortemente e depois você viu, cara, onde é que eu estava com a cabeça que eu quis isso alguma vez na minha vida? Comenta aqui embaixo, vamos se conhecer melhor. E, de novo, a gente está aqui todos os dias, conversando diretamente meio-dia, e eu quero dar um presente para você que está aqui me acompanhando. Eu quero que você vá lá agora na minha página do meu Instagram, e mande um direct para mim com a palavra vencedor. E eu quero te mandar um guia, como vencer a procrastinação, totalmente gratuito. São dicas de como você colocar suas ideias em ação imediatamente. Cara, vale muito a pena. É de graça, é um presente que eu quero dar para você. E de novo, a gente está aqui todos os dias, meio-dia um vídeo novo, para que a gente bata esse papo. Vídeos curtos, mais insights, mais para pensar, mais para deixar a nossa cabeça assim, como é que eu vou chegar no sucesso e na minha felicidade. Beleza? Então é isso, a gente se encontra amanhã e até lá.